EBC.com apresenta a trajetória de Abelardo Barbosa, o velho guerreiro. Quem não se comunica se trumbica, já diria Abelardo Barbosa, o saudoso Chacrinha. Conhecido como Velho Guerreiro, graças à homenagem feita por Gilberto Gil na canção Aquele Abraço, o apresentador começou a ficar conhecido com um programa de músicas de carnaval, que lançou em 1943 na Rádio Fluminense. Rei Momo na Chacrinha, de onde veio a alcunha que o tornaria conhecido em todo o país. Para marcar os 100 anos de nascimento de Chacrinha, a empresa Brasil de Comunicação, EBC, reúne num especial relíquias do artista. Entrevistas concedidas ao jornalista e radialista Hilton Labirian, encontradas no acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nos áudios, deparamos com um Abelardo Barbosa, que foge à imagem alegre e brincalhona, que marcaram o personagem no rádio e na televisão. Em 1980, um Chacrinha irritado solta um palavrão e deixa o estúdio durante um programa, em que discutia o jabá, pagamento feito pelas gravadoras, para que toquem somente as músicas determinadas. No segundo momento, num programa de carnaval gravado em 1984, ele fala sobre um problema de saúde, que o afetava na época: a depressão. Mesmo nessas situações, é possível também reconhecer a figura do Chacrinha, como ícone de humor perspicaz, que se tornou conhecido país afora, e foi considerado o maior comunicador do Brasil. Outros momentos de sua trajetória são lembrados na entrevista com Denilson Monteiro, autor de Chacrinha, uma biografia. Chacrinha manda bronca nos estúdios da Nacional em 20 de junho de 1980. Abelardo Barbosa foi aos estúdios da Rádio Nacional, então localizados na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, para participar de uma edição do programa Nacional 80. No dia anterior, o cantor Ossualdo Nunes havia acusado Chacrinha ao vivo no rádio por cobrar aos músicos, para se apresentar em seu programa. Chacrinha fazia sua habitual ronda pelas emissoras, e ouviu as acusações de Ossualdo. Irritado, ligou para a rádio, e pediu para responder ao que estava sendo dito sobre ele. No dia seguinte, ele foi pessoalmente ao programa apresentado por Hilton Labirian e Washington Rodrigues. Ossualdo também estava presente. A conversa fluía normalmente, até que o cantor afirmou, enfático: "Tem jabá, o Chacrinha tem jabá." Foi então que o comunicador ameaçou deixar o estúdio. "Eu não vou discutir com esse rapaz." A solução foi dada pelos famosos comerciais. Na volta do programa, ficou combinado que Chacrinha falaria por mais 3 minutos, e, em seguida, a palavra seria concedida a Osvaldo. Quando o programa se aproximava dos 30 minutos, Osvaldo dirigiu uma pergunta para Chacrinha: "O senhor só leva uma pessoa no seu programa se for de graça, isso não é uma maneira de explorar o artista?" Chacrinha respondeu que isso só acontecia quando era vontade do artista, ao que Nunes retrucou: "Você não paga ninguém, Chacrinha." O clima esquentou, e os dois começaram uma intensa discussão, que cresceu até o momento em que o velho guerreiro soltou um sonoro palavrão. Novamente os comerciais entraram em cena. Na volta do programa, Chacrinha já não estava mais no estúdio, e o Washington Rodrigues pediu desculpas aos ouvintes pelo ocorrido. Ouça o trecho editado do programa com a contextualização de Denilson Monteiro. Tem um momento que é muito polêmico aí na vida do Chacrinha, que está no livro, inclusive, que é no programa apresentado pelo Hilton Labirian e o Washington Rodrigues, falando sobre o jabá. E aí tem uma discussão ali, e é quase que o Dentel queria tirar o programa do ar, Chacrinha falando palavrão, porque ele falava muito palavrão quando ele estava irritado, né? Ele discutindo com o Osvaldo. Esse negócio do jabá era outra coisa que tinha que ser dita, né? E aí quando o livro foi lançado, teve até um jornalista que falou que eu estava obcecado com a história do jabá, mas eu tinha que falar, né? E no final das contas até acaba que ele não era um cara que cobrava jabá para o artista se apresentar no programa dele. Não tinha esse tipo de coisa, né? Você só canta se você me pagar. Não tinha isso. Por exemplo, terça-feira eu vou ter a festa da Buzina de Ouro. Então, vai Raimundo Sodré, Dudu França, Ângela Rorô, o Ronaldo Rezedá, Fábio Júnior, Luiz Airão, José Augusto, Agnaldo Timóteo, Maria Alcina, Vanderlei Cardoso, A Cor do Som,
Jorge Alfredo, Giliardi, Gengis Khan, Joana, Bete Carvalho, Ricardo Braga, Peninha, Vanusa, Oswaldo Montenegro e Alcione. Todos eles vão de graça no meu programa. Agora, por que eles vão de graça? Porque Raimundo Sodré... Que a fábrica está pagando o senhor, aqui, isso aqui, fora. Se você provar, como ele prova aqui, cara. Não, mas eu só botou no programa. Aceito. O senhor botou no programa, mas eu não tinha disco. Dá licença. Eu tinha que cantar aquilo que você queria. Não, mentira sua. Suas músicas. As minhas músicas, exato, mas quando eu só mandava. Não, tem jabá. Eu só queria ter jabá, você não quer assim, não quer. Eu não estou. Não. Você tem jabá. Eu cantava minhas músicas, mas eu. Exato. Eu não vou discutir com esse rapaz. Eu sei. Então sai. Dá licença. Peraí, calma. Você quer. Calma aí. 10h20, vamos aos comerciais. Comerciais. Não acho que o artista é explorado demais pelos disc-jockeys? Meu caro amigo, de pessoas de televisão? Eu não digo isso, porque eu também sou explorado também. Você é explorado? Demais. Piada, hein? Piada. Imagina. Eu fui um camarada que todas as televisões que eu trabalhei, que eu comecei, elas estavam sempre por baixo. Eu cantava no seu programa, Chacrinha, nessa roda de samba, e cantar minha música não tinha disco. E outra coisa, eu sempre cantava minhas músicas. Um dia o senhor me chegou com aquela lista, aquela velha lista da ICAD, pelo amor de Deus. Da ICAD não, da CICAM, para cantar aquelas músicas que estavam naquele programa. Dá licença, não é nada. Peraí, não faça isso. Pelo bem que você quer. O que foi aquela lista que o senhor me deu para me cantar? Só aquelas músicas. Podia cantar a roda de samba, tá entendendo? Temos uma lista. Canta as músicas que nós queremos de sucesso. Não, de sucesso não. Tá isso é você que está dizendo. Ô, Chacrinha, eu estava cantando a minha música, não quis deixar mais eu cantar minha música. Por exemplo. Não, não fala isso, mas não dá. Para cantar música de Sican, cantar música de... Que é isso, rapaz? Isso não é jabá. Não, isso é mentira sua. E por que você cantava? Mas por que você cantava, sua filha da puta? Para aí. Barra limpa, minha gente. Estamos apresentando Nacional 80, o programa do futuro realizado no presente. Bem, eu quero pedir-lhes desculpas aos ouvintes pelo incidente. Vou encerrar o debate. Não vai haver mais a discussão do tema, e mesmo porque o Chacrinha se retirou do estúdio. E eu gostaria apenas de pedir desculpas também aos companheiros João Luiz de Albuquerque, da revista Isto É, e Joaquim Ferreira, da revista Veja, que vieram aqui para fazer uma reportagem sobre um assunto da maior importância. Veja bem, não seria nem o ideal que se interrompesse agora, bem, o debate, porque isso é da maior importância para a própria história do rádio. Pode ser que hoje, dentro desse incidente, que vocês acabaram de ouvir, lamentavelmente para nós, partindo de uma pessoa que queremos tanto bem, como o Chacrinha, uma pessoa que participa da história da comunicação brasileira, através de tudo de bom que fez, pelo rádio, pela televisão. Então, em respeito a esse passado do Chacrinha e ao seu presente, sempre renovado pelo seu vigor, pela sua força, pela sua coragem, pela sua eterna juventude, é que eu peço desculpa a vocês, ouvintes, pelo incidente. Peço desculpas de todo o coração. E lamento profundamente que tenha ocorrido, porque nós estamos aqui abrindo novos caminhos. Depressão. Em 1984, Chacrinha voltou aos estúdios na Rádio Nacional para conversar com Hilton Abirrian em um programa especial de carnaval. Ao ser questionado se passava por situações de raiva e angústia, Abelardo Barbosa afirmou que estava quase concluindo um tratamento de depressão, que havia durado 6 meses. Quando ela está no auge mesmo, você vê tudo preto, é tudo preto. Você não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém, dorme 3 dias seguidos sem parar, contou. Em 1984, Chacrinha voltou aos estúdios na Rádio Nacional para conversar com Hilton Abirrian em um programa especial de carnaval. Ao ser questionado se passava por situações de raiva e angústia, Abelardo Barbosa afirmou que estava quase concluindo um tratamento de depressão, que havia durado 6 meses. Quando ela está no auge mesmo, você vê tudo preto, é tudo preto.
Você não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém, dorme 3 dias seguidos sem parar, contou. Ele teve que passar por esse acompanhamento e tal, porque a vida dele toda ele sempre foi um cara muito nervoso. Ele foi muito nervoso. O fracasso era um medo permanente na vida dele. E aí não tem jeito, né? Tem uma hora que você também acaba sendo assombrado por isso, né? Pela depressão. E aí ele fez esse tratamento, tinha também problema de saúde dele, outro problema de saúde dele, que foi o câncer que ele teve que perder um pulmão, e aí a saúde dele já ficou comprometida, ele acabou morrendo de câncer, né? Então você vê, nos anos 80, ele morreu antes do final dos anos 80. Então aquilo ali era já também a possibilidade de não durar mais, ele sabia que ele estava perto da morte, aquilo mexe com a cabeça, derruba. O que fazia ele, o que mantinha ele vivo, o que manteve ele vivo foi o programa. Até ele, na época, doente, ele continuou indo para o programa, foi o que manteve ele vivo. Mas ele era isso mesmo, ele era muito. Antes do tratamento, ele já precisava do tratamento desde sempre, porque antes de fazer quase qualquer programa, ele entrava num nervosismo, numa cólica terrível, que ele tinha que tomar remédio com medo de acontecer alguma coisa durante os programas dele. Você tem momentos de raiva, momentos de angústia, momentos de tristeza, não, né, Chacrinha? Tenho angústia, tristeza e sou muito, é um assunto muito particular, mas eu sou muito sensível à depressão. Eu não estou no médico constantemente, mas eu tomo, aqui mesmo estou tomando ainda, porque a depressão é um ciclo, né? Eu estou há 6 meses com ela, deveria acabar aqui. Isso aqui é uma pílula. É de depressão. É? Eu tomo uma de manhã, outra de tarde e uma de noite. Para não ficar deprimido? Não, eu estou tratando da depressão, que ela não saiu totalmente ainda. Tem um ciclo, ela tem 6 meses de ciclo. Está entendendo? Então eu já estou no final do ciclo. Eu só posso parar de tomar esse remédio quando o médico disser para. Eu não posso parar por minha espontânea vontade. Mas você não demonstra essa depressão na televisão, no rádio, mas nos mesmo papos. você estando no auge da depressão, a depressão só mesmo quando ela te ataca, mesmo nos primeiros dias, é que você fica diferente. Mas depois ninguém nota, porque você está perfeito da sua fisionomia e tudo mais. O negócio é tudo dentro da pessoa, né? Não transmite, a fisionomia não transmite isso. E você fica com vontade de quê? De parar, de sentar? Não, quando ela está no auge, mesmo lá, no auge, você vê tudo preto. Tudo preto. Você não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém, dorme 3 dias seguidos sem parar. Já aconteceu isso com você? 3 ou 4 vezes aconteceu. Ano passado, não foi, Inácio? Nessa época, ano passado, aconteceu comigo. Agora, pior é que eu faço uma força tremenda para... Estou falando isso aqui, primeira vez que estou falando aqui. Que é para não chegar ao conhecimento do pessoal da televisão. Está entendendo? Então, mas graças a Deus, eu estou perfeitamente ótimo, estou saindo dessa, já saí dessa, estou completamente bom, graças a Deus, mas só posso ter alta quando o médico disser vai ter alta. Aí eu tenho alta. Mas sou muito suscetível à depressão. Você tem um médico que cuida de você durante todo o ano, Chacrinha? Não cuida. Eu vou lá de 3 em 3 meses ver o meu estado. Ele vê o meu estado, ele diz, ou passa mais, ou passa menos, ou me dá alta. Ou então dá estabilidade, tá entendendo? Você fica com o mesmo tratamento, não para, só não muda, tá entendendo? É isso aí. Perfeito, Chacrinha. Vamos falar de Mas independentemente disso, a minha alegria realmente é uma alegria transbordante e elegante. Chacrinha, óculos de grau? Não, é de grau, é bifocal, em cima e embaixo. E não enxergo da... Você que era vamos dar de assunto. O início no rádio. Natural de Surubim, no agreste de Pernambuco, Abelardo Barbosa teve o primeiro contato com rádio em 1937, como estudante de medicina, quando realizou uma palestra sobre alcoolismo na Rádio Clube de Pernambuco. Ele foi fazer uma palestra sobre alcoolismo, conta Monteiro. Gostaram da voz dele e contrataram ele para ser locutor, acrescentou. Como baterista do grupo de jazz Bando Acadêmico, ele entrou com os músicos em um navio rumo à Alemanha, em 1939, mas com o início da Segunda Guerra Mundial teve de desembarcar no Rio de Janeiro, onde se tornou locutor da Rádio Tupi.
Na Rádio Clube de Niterói, comandou o programa de carnaval Rei Momo na Chacrinha, que acabou se estendendo para depois da festividade. Ele fazia aquele programa com músicas de carnaval, as marchinhas, fazia o programa com a sonoplastia e fingia que estava fazendo umas entrevistas. E isso revolucionou, ele ficou conhecido, porque falava um monte de coisas absurdas. Na época, ele era conhecido até como Louco de Niterói, conta Denilson Monteiro. Ouça o trecho da entrevista com Denilson Monteiro. Ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, começou na Rádio do Estudante, depois na Vera Cruz, Rádio Clube de Niterói. A carreira dele na rádio, ela ficou marcante, assim, marcada mesmo no grupo lá dos diários, né, lá do Chateau. Na Tamoio e na Tupi que ele fez a carreira dele, que ele se tornou o Chacrinha, né, a popularidade dele. E ele começou realmente a se destacar, ficar conhecido no Rio de Janeiro ali, quando ele fez em Niterói o Rei Momo na Chacrinha. Aí depois ele fez o Cassino da Chacrinha, e depois ele foi para Tamoio e Tupi, ficou ali, aquela coisa, tudo ali na Avenida Venezuela. Ele começou a ter mais popularidade e tal ali. A importância dele, né, para o rádio foi que ele trouxe a irreverência, né, e o horário das 23 horas, que foi quando ele começou a fazer o programa dele na Rádio Clube de Niterói, né. O horário das 23 horas, como ele dizia, era o horário que o pessoal fazia programa para o ouvinte dormir. E eu queria fazer programa para o ouvinte ficar acordado. E aí ele fazia aquele programa com músicas de carnaval, com as marchinhas, ele fazia o programa com a sonoplastia, fingia que estava fazendo umas entrevistas, esse negócio todo. E isso revolucionou, ele ficou conhecido, porque ele falava um monte de coisas assim absurdas. Na época ele era conhecido até como Louco de Niterói, quando o programa era em Niterói. E aí depois ele era o Abelardo Barbosa, ficou o Abelardo Barbosa, durante um tempão só foi ser chamado de Chacrinha mesmo, virou o nome dele quando ele fez uma cirurgia, né, foi operar uma hérnia, e ele foi substituído, né, na rádio, já na Tamoio, pelo Júlio Lousada. E o Júlio, quando o Chacrinha voltou, né, foi reassumir o programa, ele falou, agora com vocês, Abelardo Chacrinha Barbosa. A partir daí que ele começou a ser chamado, né, de Chacrinha, e aí foi ficando. Na Rádio Clube de Niterói, a rádio ela ficava numa chácara. Tinha galinha, tinha pato, tinha essas coisas todas no terreno. E dentro tinha os equipamentos de transmissão lá da rádio. E aí quando ele foi fazer o programa, ele pediu para ter um programa lá. Ele morava no Rio de Janeiro, na Glória. E ele atravessava, né, a barca voltando para casa, né, a Baía de Guanabara. No meio do caminho ele teve a ideia, ele queria fazer um programa de carnaval, ele pensou, o Rei Momo na Chacrinha, que era a chácara onde ficava a rádio. E aí ficou Rei Momo na Chacrinha. Esse programa, ele durou até o fim do carnaval. Acabou o carnaval, acabou o programa. Mas ele queria continuar com o programa dele, né? Aí ele teve a ideia de mudar para Cassino, que era um lugar popular, né, da vida boêmia, da vida noturna brasileira, eram os cassinos. Aí ele pensou, vou fazer agora o Cassino da Chacrinha. E aí fez o Cassino da Chacrinha. Quando acabou, os cassinos fecharam, também ele saiu da rádio, né, da rádio lá de Niterói, mas ele continuou com o nome. Rádio Nacional. Ao ser questionado por Abir Rian sobre o momento marcante de sua vida, Chacrinha falou de sua rápida passagem pela Rádio Nacional, em 1945, onde apresentava os programas Noite Dançante, aos sábados, e Tarde Dançante Melhoral, aos domingos, quando não havia futebol. Uma coisa muito importante da minha vida aconteceu aqui na Nacional, quando eu trabalhava na Rádio Guanabara, e ela era dirigida pela Rádio Nacional. A Rádio Guanabara foi entregue ao seu dono, e quem ficou na Guanabara foi despedido. Então o senhor Vitor Costa mandou me chamar e perguntou se eu queria continuar na Nacional, ou se eu queria ficar na Guanabara, disse. Naquela época isso foi muito importante, porque marcou a minha vida como profissional.
Foi a primeira vez que eu me senti atraído por duas emissoras, acrescentou Chacrinha. Eu queria saber, nesses anos todos, nisso tudo, o que você considera que aconteceu de mais importante na sua vida? Olha aqui, Robinha, aqui mesmo na Rádio Nacional, por exemplo, aconteceram várias coisas importantes. Mas uma coisa muito importante na minha vida aconteceu aqui na Nacional, quando eu trabalhava na Rádio Guanabara, e a Rádio Guanabara era dirigida pela Rádio Nacional. Então, a Rádio Guanabara foi entregue ao seu dono, então todo mundo da Guanabara, quem não ficou na Guanabara foi despedido. Então, aqui na Nacional, o senhor Vitor Costa mandou me chamar e perguntou se eu queria continuar na Nacional ou se eu queria ficar na Guanabara. Então, eu preferi ficar na Rádio Guanabara porque eu ia me casar e ia ganhar mais, e aqui ia ganhar menos. Então, naquela época, para mim, foi muito importante porque marcou a minha vida como profissional. Foi a primeira vez que eu me senti atraído por duas emissoras, pela Rádio Guanabara e pela Nacional. Porque aqui na Nacional eu fazia o baile dançante melhoral e tarde dançante melhoral. E na Guanabara eu fazia Cassino Guanabara e fazia discotecário da rádio. Então eu viria para cá, para a discoteca, e ia fazer a noite dançante melhoral e a tarde dançante melhoral também. O senhor Vitor Costa foi que me fez a proposta, então eu quis ir para a Rádio Guanabara. Eu ia me casar, ia ganhar mais e tudo mais. Então, desde essa data, eu me senti muito gratificado, porque foi realmente que eu me senti como profissional. Me senti uma pessoa sendo cobiçada por duas estações, que era a Rádio Guanabara e a Rádio Nacional. Perfeito, Chacrinha. Eu agradeço a sua presença hoje aqui, sábado de Carnaval. E que você e a Nacional realmente façam um sucesso formidável no Carnaval, faça aquela cobertura, porque homens e meios para fazer ela tem, é verdade? É verdade. E Carnaval é com a Nacional. Legal, Chacrinha. A mensagem final de Abelardo Barbosa Chacrinha, o guerreiro, o palhaço. Alô, atenção, mulheres, cheguei, chorei, baixei e saravei. E é como eu disse, alô, Juvenal, Carnaval é com a Nacional, meu filho. Olha o pacotinho da nega, olha o pacotinho da nega, olha o pacotinho da nega na avenida, causa grande confusão. Do rádio para a televisão. Na década de 50, com o personagem já incorporado, Abelardo Barbosa lançou Cassino do Chacrinha. O programa passou do rádio para a televisão e manteve seu sucesso até a década de 1980. Em seus programas de auditório na televisão, foram revelados diversos nomes da música brasileira como Roberto Carlos e Raul Seixas. O jeito de falar e os jargões surgiram no rádio, e ele trouxe do rádio para a TV. Fantasias, todo esse negócio começa na Tupi, mas vai se desenvolvendo ao longo da carreira. Ele nunca parou de inventar alguma coisa nova, conta Denilson Monteiro. Chacrinha passava os dias na piscina de sua casa, com um rádio ao lado, para saber quais artistas ele chamaria para o seu programa, conta o biógrafo. Ele pensava 24 horas no programa. Tudo para ele era o programa, e a família também tinha que pensar no programa. A esposa dele ficava em casa anotando o que a concorrência estava fazendo, diz Monteiro. Na entrevista de 1984 para a Rádio Nacional, Chacrinha conta sobre a importância dos zoos, que fazia país afora, para descobrir novos talentos e fala da preocupação em apresentar na televisão aquilo que o público gostava. Quando eu sinto que a música é boa, nós não temos radicalismo. Foi bom toca, foi bom apresenta. Nós procuramos diante de nossas fracas e modestas possibilidades dar ao público aquilo que realmente o público gosta, não o que nós gostamos. Tem que dar o que a gente sente que o público quer, não o que a gente quer. O que a gente quer a gente... O jeito de falar, né, os jargões, a Terezinha, né, esse negócio todo já surgiu no rádio, né? Ele trouxe do rádio para a TV. E fantasias, todo esse negócio... Começa na Tupi, mas vai se desenvolvendo, porque ao longo da carreira dele ele nunca parou de inventar alguma coisa nova. Ele sempre foi colocando alguma coisa nova, porque ele não queria nunca perder a audiência do público. Essa capacidade de se comunicar e de dar o que o povo queria nos programas dele. Ele pensava 24 horas por dia no programa. Tudo para ele era o programa, e a família também tinha que pensar no programa, a esposa dele ficava em casa anotando o que a concorrência estava fazendo, tudo. Ele pegava o rádio, ele ia para a piscina da casa dele, gostava de ficar na piscina, gostava de ficar de sunga ali,
na beira da piscina, mas ele tinha um rádio para ficar ouvindo o que tocava no rádio, o que era sucesso no rádio, para ele pegar esses artistas e levar para o programa dele. Então ele nunca perdeu isso, porque ele nunca se acomodou. A capacidade, ele tinha uma capacidade muito grande de entender a alma humana. Ele sabia realmente, ele dizia coisas sobre o comportamento do brasileiro, do espectador, muito corretas mesmo. Então essa capacidade dele de identificar o que o povo gostava e de oferecer, foi muito importante, foi um diferencial também dele, né? Se misturava, ele observava, ele andava com você. Se você dissesse alguma coisa engraçada, interessante, ele anotava num caderno. Quando chegava no sábado, você ouvia aquilo que você tinha dito, virando um dos bordões do Chacrinha. Esse período todo de televisão, nessas apresentações, nesses shows, isso se torna naturalmente muito cansativo. Como é que você se sente? Você aguenta essa barra, Chacrinha? Não, para mim isso não é barra. Entendeu? Eu adoro, a coisa que eu mais adoro, tem 3 coisas que eu mais adoro. Assistir a minha família, é o meu programa, é fazer meus shows e gravar para o carnaval. Ora, os shows, para mim é ótimo fazer shows, porque não só eu estou em contato com o povo e estou vendo o que é que o povo está querendo, e ao mesmo tempo eu levo calouros do show para o programa de televisão. Então, eu dou oportunidade. Todo show que a gente faz aí para fora, no sábado passado, agora, no sábado desse aí, ganhou um calouro que eu trouxe de Miguel Pereira. Vem até do Ceará, vem do Pará, vem de qualquer lugar que eu faça show, eu trago o melhor calouro ou os melhores calouros para o meu programa. Então, tudo isso me dá um material novo para dar ao público, um material novo também, né? Para não ficar só... Porque o calouro hoje, bem dizer, virou um ciclo vicioso. Então, a gente tem que procurar, tem que andar. Independente disso, eu adoro fazer shows e gosto de fazer shows. Quando eu sinto que a música é boa e vai e tudo mais, não tem como, porque nós não temos radicalismo, tá entendendo? Foi bom, toca. Foi bom, apresenta. Tá entendendo? Não há radicalismo. Então, nós procuramos, dentro de nossas fracas e modestas possibilidades, procurar dar ao público aquilo que realmente o público gosta, não o que nós gostamos. Tá entendendo? Tem que dar o que a gente sente que o público quer, não o que a gente quer. O que a gente quer é te ouvir em casa, não é verdade? Que boné é esse, Chacrinha, de cetim? Não, esse boné aqui não é de cetim, não, esse é um boné. Porque eu uso o boné por 2 motivos. Realmente eu sofro de sinusite. Então, e segundo porque é uma maneira de eu me identificar na rua com as pessoas. Eu ser um boné, principalmente as crianças não me conhecem. Eu, botando o boné, eu transmito na rua aquela imagem da televisão. E o pessoal me conhece como um Chacrinha maluco. Então eu tenho que andar na rua também com meu boné, minha camisa vermelha, dar uma imagem de alegria no meio da rua. O povo não conceberia eu de fraca, catola, gravata no meio da rua. Tropicália abraça Chacrinha. Apesar de muito popular, o programa do Chacrinha era mal visto pela classe média da época. Era aquela história de, passei pelo quarto da empregada, e aí a televisão, tava ligada e dei uma espiada. Era assim que a classe média sempre preconceituosa se comportava com relação ao Chacrinha. Era um prazer culposo assistir ao Chacrinha, conta Monteiro. Essa perspectiva começou a mudar no final da década de 1960. Em uma visita ao Brasil, o sociólogo francês Edgar Morin classificou Chacrinha de um fenômeno de comunicação de massa só comparável a John F. Kennedy e Charles de Gaulle. Chacrinha também teve seu reconhecimento dentro da classe artística do país por parte do movimento tropicalista. O escritor José Agripino de Paula, autor do livro Panamérica, uma das obras que influenciaram o movimento tropicalista, já havia dito a Caetano: Chacrinha é a personalidade teatral mais importante do Brasil. Em abril de 1968, ápice do movimento tropicalista, Caetano cantou Tropicália na Noite da Banana, edição especial do programa Discoteca do Chacrinha, dedicada aos tropicalistas. Caetano, Gil e os Mutantes passaram a ser atração frequente no programa. O movimento abraçou Chacrinha como um ícone da cultura pop brasileira, que por sua vez dizia sempre ter sido tropicalista. Foi de Gilberto Gil, antes de deixar o país após ser preso pelos militares, que Chacrinha ganhou a principal homenagem, na letra da canção Aquele Abraço. Chacrinha continua balançando a pança, e buzinando a moça, e comandando a massa, e continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Isso ajudou ele a sobreviver, atravessar o tempo, passar de um século para outro. Graças a essa canção do Gil. Isso para ele foi muito importante, aponta A Tropicália, que era um movimento musical com pessoal com umas cabeças assim privilegiadas, como era Caetano, Gil, Capinã, né, esse pessoal todo, abraça ele, aí ele já se torna uma coisa mais jovem. Mas ele sempre dizia, né, eu sempre fui tropicalista, eu já era colorido muito tempo antes. Ele diz que Guilherme Araújo, lá empresário dos baianos, falava isso para ele, né? Isso foi importantíssimo para ele, foi importantíssimo a canção do Gil, que começou a chamar de velho guerreiro, começou a tocar no Brasil todo e todo mundo associar, né? O Chacrinha praticamente virou parceiro do Gil na canção. Isso ajudou pra caramba ele sobreviver, ele atravessar o tempo, né? Ele passar de um século para o outro, graças a essa canção também do Gil, né? Como é que você se sente quando te chamam de velho palhaço, hein, Chacrinha? Me sinto maravilhosamente bem. Velho palhaço, velho guerreiro, me sinto maravilhosamente bem. Mas você não é velho. Não, mas o velho guerreiro, mesmo que fosse o sentido de velho, não tinha importância. Mas o velho guerreiro aí é uma homenagem que naturalmente prestaram a mim e eu aceitei de bom grado. Tanto é que existe, você vê que Guerreiro Gil botou em mim o nome velho guerreiro. Já existe uma quantidade de sambas e marchas e pessoas cantando o guerreiro, tá entendendo? Cantando o guerreiro. Quem usou a primeira vez a palavra guerreiro foi Gilberto Gil, quando fez aquele samba, aquele abraço. Censura. Durante a ditadura militar, 1964 a 1985, Chacrinha enfrentou problemas com a censura. Seu programa tinha sempre a presença de algum censor, e a principal questão dos militares era o tamanho das roupas usadas pelas dançarinas do programa. Em uma ocasião, Chacrinha chegou a ser conduzido para a sede da Polícia Federal, na Rua Xavier de Toledo, onde passou 5 horas prestando depoimento. Ele foi muito perseguido durante a ditadura, pela censura. No Jornal do Brasil, Dom Marcos Barbosa escrevia, e o atacava semanalmente, chegava a ponto até de sugerir que Chacrinha fosse tirado do ar. A censura estava lá. Tinham atrações que eles queriam que ele retirasse do ar, conta o biógrafo. Ouça trecho da entrevista com Denilson Monteiro. Ele sofria ainda perseguição, muita perseguição. Ele foi muito perseguido durante a ditadura pela censura. Ele tinha no Jornal do Brasil o Dom Marcos Barbosa, que escrevia e atacava o Chacrinha semanalmente, né? Chegava a ponto até de sugerir que o Chacrinha fosse tirado do ar. A censura estava lá, todos os programas ela estava ali com a tara que ela tinha nas roupas das chacretes. Tinha atrações que eles queriam que retirasse do ar. Ele chegou a ser preso em 81 porque discutiu com uma censora que apareceu lá no programa mais uma vez para implicar com a roupa das chacretes. Produção e reportagem: Leandro Melito. Edição: Priscila Ferreira e Thalita Cavalcante. Implementação: Ana Elisa Santana e Leandro Melito. Imagens: Acervo Leleco Barbosa. Direitos reservados. Coordenação: Noelle Oliveira. Gerência de Estratégia de Publicação: Liliane Farias. EBC 28 de setembro, 2017.